Devagar, minha gente. Devagar igual o Corinthians, que é o nosso primeiro assunto. Nossa, devagar Tá quase mal, parando, né? Que Devagar vocês não estão foi, achando né? do Timão, hein, Gabi? Não, devagar que não foi, porque o Corinthians, meu Deus do céu, né? Tomou um gol no começo do jogo, inclusive relembrando ali o que foi contra o Red Bull Bragantino, um gol também no começo da partida, não conseguiu reagir, um gol bastante defensável do Cássio, mas acho que o grande destaque, para todo mundo aqui da mesa, a gente também vai falar bastante disso, é o que o Cássio falou, aquele desabafo no fim da partida, onde ele fala que não tá bem também mentalmente, que tá sentindo isso, que ele tem a total consciência de que se for o momento pra ele sair, ele vai sair. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Sobre campo, o Corinthians continuou sem apresentar nada, Antônio Oliveira não consegue fazer nada nesse time do Corinthians, o Yuri Alberto chutando com as duas pernas também, assim, não dá pra explicar o que acontece. A expulsão do Raul Gustavo totalmente infantil, ato totalmente imprudente, porque não é só o primeiro empurrão Valeu, Alan que ele Marcel, dá. obrigado, hein? O que aconteceu? O cara do Switcher deixou a gente aqui, né, falando que tá... O Martelli tá limpando a suorzinho na testa. Valeu, aqui. Alan Marcel. Passou no nosso Obrigado, YouTube. hein? Eu aqui falando, Raul Gustavo imprudente, aí você, valeu, Alan Marcel. Mas é totalmente imprudente ali a expulsão do Raul Gustavo, porque não é só o primeiro empurrão, ele dá um segundo empurrão no Bandeira, e o primeiro ainda algumas pessoas tentaram falar, ele não tava vendo Bandeira, mas o segundo, amigos, ele tá literalmente olhando pro Bandeira, que é onde ele acerta. Ele vê que é um o rosto. Bandeira. Ele vê literalmente, inclusive, o jogador do Argentino Júnior fica assim, mano, o que você tá fazendo? Sim. O que tá acontecendo Tipo, cara, ele não é um jogador que você pode agredir. Ô, rapaziada, tá achando? mas sobre Raul Gustavo, não é a primeira vez que ele tem uma atitude imprudente com a camisa do Corinthians. Já foi expulso duas Sim. vezes na Neoquímica Arena. Isso. Agora fora de casa. Então, assim, cara, dá pra defender, falar que é um cara que tem muita vontade, um cara que é muito disposto, mas além de não apresentar bola, esse tipo de comportamento prejudica demais a equipe. Prejudicou, porque eu acho que o Corinthians, apesar de estar jogando muito mal, teria condição de esboçar alguma pressão, quem sabe achar aquele golzinho espírita pra empatar o jogo, mas perdeu um jogador, prejudicou demais o Corinthians. Que, assim, nas mãos do Antônio Oliveira, eu não acho que hoje é dia da gente cair matando em cima dele. Sinceramente, eu acho que o grupo de jogadores tem que ter um pouquinho... esse termo, ele não é exatamente o que eu queria falar, mas vergonha na cara, porque não dá pra jogar essa bola numa competição continental. O Corinthians não pode entrar como Corinthians pra jogar dessa forma, e tirando a atitude dos jogadores, dentro de campo o Timão foi muito mal. Eu não gostei. A falha do Cássio, colocar de novo a culpa em cima do Cássio, a gente vai ficar batendo nesse Não, prego mas até quando? vamos com calma. Pera aí, o Corinthians tomou um gol com 3 minutos. Sim, de novo. Isso já Sim. muda demais. Com 2, né? Com menos de 2. Menos de 2. Isso, começo do jogo. Corinthians emendou 5 derrotas consecutivas, se eu não estou enganado. 4. São 4 Quatro jogos sem agora, vencer. 4 jogos sem... Tem um empatezinho aí. Isso. no meio do caminho, bem Isso. lembrado. Mas vamos lá, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do Cássio, que as pessoas às vezes acho que se perdem um pouco do que é o reconhecimento ao ídolo versus o que é o momento do jogador. Acho que se você perguntar, o Cássio é determinante na história de títulos do Corinthians, todo mundo vai falar sim. Isso, torcedor corintiano. Claro. Cássio É o maior ídolo da história. corintiano? É ídolo Sim. corintiano. Cássio se não o maior goleiro corintiano, tá ali disputando pela Não, primeira posição. Acho que é o maior goleiro da história do Corinthians e talvez, e pra muitos, o maior ídolo da história do Corinthians, né? Isso, eu obviamente acho que ele é o Idolatria de maior cada goleiro um, né? também. Agora, com perdão da palavra, isso a gente antecipou há 2 semanas. Quando a gente, inclusive, no Resenha Segurbet falava, tá faltando um pouco do tato da direção para ter, e isso passa também pela mente de um presidente, antecipar cenários. Você tem que ter uma previsibilidade de algo que possa ser ruim ou que possa ser bom no futuro. A gente cantou a bola. Tudo tá caindo no colo do Cássio. Você falou da Sul-Americana. E inclusive, eu lembro de dar uma sugestão, mas enfim, tinha que ter um rodízio até para tirar esse peso. O que está acontecendo hoje entre Corinthians e Cássio é o reflexo de um mau trabalho da diretoria, que faltou um pouco do tato chegar e olhar e falar, ó, a gente não esperava que o Cássio ia se comportar assim. Como não esperava? Faz 5, 6 jogos que todo o torcedor tá atacando e dizendo que é tudo culpa dele. Vocês não blindaram o jogador. E teve um outro ponto, que a gente antecipou também. E a história de Carlos Miguel, que tá vendo essas oportunidades que ele não está tendo. Agora parece que ele também tá cobrando e falando, ó, se não tiver uma oportunidade eu vou sair no meio do ano. Isso é culpa da diretoria. Precisa blindar o seu elenco e precisa blindar os seus jogadores. Está sendo agora a conversa, deve ser hoje, enfim, para ver se o Cássio joga no domingo ou não. Essa conversa está sendo tarde. Você tem que saber antecipar cenário, não ficar pagando fogueira depois. Então a culpa do time tá ter crise financeira, a culpa de não ter dinheiro, enfim, isso aí está no colo da gestão passada.
Agora, dessa gestão de agora, faltou um pouco de inteligência para lidar, pelo menos na minha visão, com essa situação Cássio e Corinthians. E tinha que ter aparecido ontem, né? O seu Augusto Melo, cara, ontem era dia dele aparecer e explicar tudo, o porquê do clima político que é péssimo, porque a bola é péssima, o ambiente parece ser péssimo, e a gente não consegue, de novo, o Corinthians passou de uma situação de zero esperança com o Mano Menezes para ter alguma esperança com o Antônio Oliveira e agora já tá sumindo de novo. Então o torcedor não tem paz e não vejo algo melhor no futuro do Corinthians, porque são muitos fatores ruins pesando nessa balança. O Martelli falou aí, e isso é verdade, né? Não é querer ser engenheiro de obra pronta, não sendo de fato, porque a gente vem falando dessa situação do Cássio há boas semanas aqui no Resenha, e é uma opinião que eu tenho de que o Corinthians está tratando a Sul-Americana, não poderia ser diferente, mas não deveria, com um peso gigantesco por vir de temporadas ruins e de um início de ano péssimo. A Sul-Americana era para estar tendo um peso que ontem o Corinthians também era para estar com o time reserva, além do Argentino Júnior, porque o Corinthians tem um jogo contra o Fluminense domingo 4 da tarde pelo Campeonato Brasileiro, que é muito maior que a Sul-Americana. A Sul-Americana é uma segunda divisão continental com times horrorosos e que normalmente você começa a dar prioridade caso vá avançando ali pra, oitavas de final, um pouquinho mais quartas de final pra frente, aí sim com quem sobrou. Mas o Corinthians vive um momento tão ruim e precisa tanto mostrar reação que o jogo de ontem teve um peso muito maior do que ele deveria ter. E o jogo do Fluminense domingo, este sim, é uma partida importante de 38 rodadas num campeonato. Sim. E aí, o Cássio deveria ser titular nesse jogo contra o Fluminense. A gente não era pra estar falando de mais uma falha do Cássio em Sul-Americana, porque o Cássio deveria estar na reserva ou nem ter viajado pra Argentina, pro Carlos Miguel nem já viaja. Estar num ritmo, e aí o Cássio volta para um jogo grande e importante, porque o Cássio tem plena capacidade de domingo ir pro jogo e fazer uma partidaça, mas ele tem que ser preservado, cara. Sim. Não tem como não preservar o Cássio no momento. E essa atitude deveria vir da comissão técnica, que ainda é pequena diante de um Corinthians e de ídolos como o Cássio, e de uma diretoria também que não tem ainda autoridade para isso, porque o Cássio é maior que esses dirigentes. Esses dirigentes ainda estão muito abaixo do Corinthians. Então precisava de alguém internamente com um lastro que pudesse conversar com o Cássio e falasse, não é um afastamento... Mas não era o Fabinho também, ô Paulo? Desculpa. Sim, mas quem é o Fabinho? O Fabinho nunca jogou no Corinthians. Uma coisa é a posição que se é esperada fazer isso é a do Fabinho. Se ele é uma escolha ruim para posição, é outra história. Então, exato. Vamos lá. Pode ser, o Fabinho é o cara para isso, de acordo com a posição, sim. Mas, de competência, Martelli, a gente pode ter uma sabia quem era o Fabinho até outro dia. Então, a gente tem mais um erro da gestão. Mais um erro da gestão. O pessoal tá querendo apagar a fogueira agora. Exatamente. A gente faz 15 dias que a gente tá falando. Pelo menos. O cara. E outras vezes tem outro lado. Às vezes o jogador bate no peito e fala, não, eu quero ficar. E aí você tem que ter o peito na outra posição e falar, deixa eu te falar. Você não vai ficar, a gente vai preservar a sua imagem. Entenda que tá caindo tudo no seu colo, fica um jogo fora, dois jogos fora, você é o titular, a gente vai dar uma oportunidade pro Carlos Miguel também, porque tá esbarrando nos dois lados. O Cássio tá ameaçando sair, o Carlos Miguel tá ameaçando sair porque não tem oportunidade, gente. E o Cássio ontem, ele deu uma entrevista solitária de uma pessoa que está sozinha. Por quê? Não é porque ele é ruim ou porque... É porque ele é tão grande, mas tão grande hoje diante dos companheiros que ele tem, que são, em sua maioria, jogadores medíocres, que assim, só recai mesmo sobre ele, porque os caras que hoje jogam no Corinthians são tão pequenos diante da figura do Cássio, que tudo acaba batendo justamente na principal figura, que a gente tá falando talvez do maior ídolo do Corinthians. Então é hora de tirar de cena um pouquinho, vai lá, fica fora, não precisa ser reserva, fica uns 2, 3 jogos afastado, treinando, vendo o momento pra ver se renova o contrato, pra ver se às vezes deseja sair e fazer algo digno. Então assim, sim. É muito difícil. O Corinthians hoje vive uma sinuca de bico porque tem dirigentes ainda pequenos pro cargo e um time completamente medíocre para um ídolo histórico que tudo recai sobre ele. É óbvio que ele tem falhado, mas se o Corinthians tivesse marcado gols nesses últimos 4 jogos, o que não aconteceu, talvez a gente nem estivesse falando das falhas do Cássio. Exatamente. E também tem um aspecto de que o Corinthians pegou um Argentino Júnior reserva, né? Então isso também acaba pegando um pouco na questão Nossa, nem me fala, cara.
do Corinthians, e eu acho que recai muito sobre o Cássio, concordando 100% com o que o PDV fala, porque ele é esse cara de referência no Corinthians, ele vai continuar a ser esse cara de referência no Corinthians, mesmo que ele não entre em campo, porque ele é o principal jogador nesse elenco. Depois que sai o Renato Augusto, que talvez pudesse ali dividir com ele essa responsabilidade. Saiu o Gil também, né? Exato, Gil. então você acaba perdendo esses caras e fica só o Cássio. Fábio Só que eu Santos aposentou. acho que acabou tirando muito foco do trabalho da diretoria, porque ela acaba sendo a principal responsável, e é óbvio que a gente vai falar sobre renovação e transparência também, que aí entra muito mais culpabilidade, vem muito mais da gestão antiga do que dessa gestão atual, mas aí a gente também entra nessa questão que tem agora sobre uma crise interna, né? Rubão, Augusto Melo, que também acaba aparecendo no campo de jogo, porque tudo que acontece na diretoria reflete no que acontece em campo também, e os jogadores não conseguem mostrar nenhum tipo de aproveitamento, de coisa nova nesse time do Corinthians, que agora começa a ligar ainda mais o alerta, porque perde a liderança do Grupo F na Sul-Americana, que classifica só o primeiro, o segundo vai pegar o terceiro, que vem da Libertadores, numa espécie de repescagem, mas também tem que ficar de olho no Brasileirão, apesar de o Fluminense vir sem um dos seus principais jogadores, que é o John Kennedy, que está suspenso. Ô, Gabi,